Nesta oportunidade, nós estamos tendo a grata satisfação de tratar com você sobre um tema que é muito lindo de ser tratado. Estamos falando sobre valorização, mas não valorização de banalidades, de coisas que são fúteis, que não têm nenhuma importância. Não, estamos tratando de um assunto que é muito sério, que você deve sim colocar a sua mente, o seu entendimento, o seu coração e se aplicar nisso. Porque nós estamos falando de salvação, estamos falando de vida em Cristo, de vida eterna, de aliança com Deus. Estamos falando também de inserção no reino de Deus. Estamos falando de vida na presença de Deus. E a vida com Deus é a melhor coisa que uma pessoa pode usufruir na terra. Usufruir na terra. A melhor coisa que uma pessoa pode escolher viver é uma vida de relacionamento com Deus. E o nosso tema é este, né? Valorizando a nossa vida, as nossas oportunidades em Cristo Jesus. Eu estava finalizando o programa no bloco passado, ou finalizei o bloco anterior, falando que Esaú nasceu com este privilégio de ser o primeiro, de ser o primogênito, mas não valorizou o direito de ter nascido por primeiro, né? Que era a bênção em porção dobrada. Diz o texto, vamos aqui então analisar a conduta e postura que Esaú tomou e que isto redundou na perca da sua bênção, na perca do seu privilégio. Não é? Diz o texto, que Esaú chegou um dia na sua casa, faminto, Jacó, que era aquele caseiro, tinha feito lá um guisado, uma comida, lá um preparado alimentício. Veio Esaú do campo e estava ele cansado. Estava Esaú cansado. Presta atenção, meu amado telespectador. Veja os passos que Esaú deu para que ele perdesse a sua bênção. E ele disse, Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Verso 30. Então disse Jacó, vende-me hoje o direito da tua primogenitura. Olha, vamos analisar esta palavra bíblica. Esaú estava cansado e disse, deixa eu me alimentar com essa refeição, com este alimento que você preparou. Jacó, sabendo da significância ou do valor do direito de primogenitura, desejou ter aquele direito. Desejou vivenciar, pastor Daniel, aquela condição de ser abençoado duplicadamente. Ele disse, eu te dou, mas com uma condição, me vende o direito da primogenitura. Me vende hoje, a primogenitura é direito teu. A primogenitura, a bênção em porção dobrada é privilégio seu porque você nasceu primeiro. Mas se você hoje me vender, esse direito, eu te dou do meu alimento. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Olha a grandiosidade do pecado que este homem, do equívoco que este homem estava cometendo, pastor Daniel. Ele estava aqui desprezando algo que era divino, algo que ele tinha recebido no seu nascimento, numa ação divina. E ele então desprezou aquele direito de primogenitura. E aí ele disse assim, para que me servirá hoje? Eu estou a ponto de morrer. Para que me servirá hoje esta primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. Ele fez um juramento. Jacó, na sua sagacidade, na sua astúcia, fez com que Esaú fizesse um juramento. Veja, irmão, meu amigo telespectador, irmão em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que nós não devemos jurar por nada em cima do céu e nem na terra.
Por que a Bíblia diz que nós não podemos fazer juramento? Porque há poder nas nossas palavras, há poder nas nossas palavras. Nós podemos até não ter nada documentado perante a sociedade humana, mas existem leis espirituais que regem o mundo espiritual. E à medida em que uma pessoa manifesta, pronuncia a sua palavra, há poder nas palavras, há poder nas palavras. Você já conhece, ou você conheceu ou conhece alguém que ficava amaldiçoando o seu filho? Você não vale nada, você não vale nada, e o filho não conseguiu superar as suas dificuldades e vive uma vida, né? Você é um burro, você é um imbecil, e esses xingamentos vai gerando na mente da criança, vai gerando na mente da pessoa, e acaba que a mente concebe aquele xingamento, aquele chamamento depreciativo, né, de discriminatório, de diminuição. Então, diz aqui a Bíblia que Jacó, tendo conhecimento de leis que regem o mundo espiritual, disse: jura-me hoje. O meu pai não está aqui para ver que você está jurando. A minha mãe não está aqui para ver que você está jurando. Nós não estamos aqui em comunidade e as pessoas não estão aqui presentes vendo que você está fazendo este juramento. Mas, não é, no seu coração, creio que Jacó estava pensando no mundo espiritual, ou o mundo espiritual está ouvindo, vendo, e no mundo espiritual isto vai ser gerado, isto vai acontecer. E ele então, faminto, dominado, pastor, pelo impulso da sua carne. Veja o que a Bíblia nos ensina longamente, fartamente, sobre mortificarmos a nossa carne, né, pastor? O apóstolo Paulo fala muito sobre isto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Paulo também fala em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Meu amado telespectador, precisamos pôr o entendimento na palavra, pôr o coração na palavra, o nosso coração nas Escrituras, porque elas vão, de forma sábia, conduzir a nossa vida. E uma vez conduzidos pelos sábios conselhos da palavra de Deus, nós vamos, não é, naquilo que Deus fala com Josué lá no capítulo 1, você vai ser conduzido, te conduzir de forma prudente, vai prosperar em tudo que você fizer, vai ser bem sucedido. Né, pastor Daniel? Sem dúvida, pastor Leonil. O que hoje o mundo ele tem nos dado como alimento? Qual o alimento que nós temos ingerido deste mundo? Até mesmo na televisão. É nos colocado um tipo de alimento que ele é prejudicial. Ele vem contra o quê? Contra o nosso espírito, contra a nossa alma. E quantos alimentos, e as pessoas, por causa do alimento do mundo, preferem ser amiga do mundo e inimiga de Deus. Ele deixa de comer coisas boas, de se alimentar. Porque a nossa vida, como o senhor diz aí, pastor, no mundo espiritual e no mundo físico, há duas coisas. Nós temos que alimentar o espírito, o físico, que nós alimentamos com feijão, com arroz, com a carne, com o alimento, mas também nós temos que se alimentar espiritualmente. E espiritualmente tem pessoas que estão definhadas, estão ratísticas, estão tristes, estão abatidas. No seu semblante, você chega para ela e diz assim: bom dia, como é que você está? A pessoa logo responde assim: só se for para você, porque para mim é um mau dia. Ela está alimentada, pastor? Não, ela não está alimentada. O alimento, o leite que ela está recebendo é muito fraco. Ela não tem o que dar para as pessoas. Por quê? Porque ela recebe o quê? O alimento que não vem sustentá-la. E esse mundo, o que ela tem para oferecer? Qual tipo de alimento? É somente drogas, é somente bebidas, vícios em geral. É ou não é? Tantas e tantas coisas aí que aparentemente você olha a pessoa, ela está grande, ela está forte, ela é uma pessoa bonita, mas quando você vai conversar com ela, você vê que o seu vocabulário, que a sua mente, que o seu coração,
E a palavra nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio. O que ela começa a falar? É de inveja, é de maldade, é tantas coisas. Por quê? Porque ela foi alimentada com aquilo ali. Então, falando de alimentos, pastor Leonildo, é muito gostoso que a gente entra nessa parte aí. O que nós estamos se alimentando? O que o povo aí, no trânsito, há uma fechada de carro aí no trânsito, a pessoa já desce gritando, já desce anunciando a todo mundo, olha, me fecharam, quiseram bater no meu carro é do ano, é bonito. Aquela pessoa parece com uma raiva, com uma revolta. Por quê? Porque ela tem aquele tipo de alimentos. Não é? Mas nós louvamos a Deus, porque nesta manhã nós estamos tendo aqui o alimento com o Senhor, pastor Leonildo. Muito bonita, sábias essas palavras e o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Verdadeiramente, a palavra de Deus, ela nos traz sabedoria, nos traz entendimento. Né? A palavra é realmente alimento para o nosso espírito. Nós precisamos disso, nós dependemos disso. Né? Você estava falando que no trânsito as pessoas se alteram, né? E isso tem sido uma coisa muito corriqueira hoje em dia, cada vez, né, numa crescente, né, cada vez mais, em função aí, do crescimento da frota de veículos e etc, etc. Então, mais do que nunca é necessário nós revestirmos o nosso coração, revestirmos a nossa vida com a palavra santa de Deus, com aquilo que realmente Deus tem disponibilizado para o nosso coração. Eu estava falando anteriormente, não é, dando sequência, né, na programação, que este homem, por nome Esaú, desprezou, simplesmente ele desprezou. Jacó, na sua sagacidade, disse, jura-me que você hoje vai me vender o direito de primogenitura e eu vou te dar o alimento. E ele, diz o texto, que ele jurou-lhe, verso 33, jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Quando ele tem essa atitude, que ele faz esse juramento, as coisas acontecem então no mundo espiritual. Acontecem no mundo espiritual. Veja, meu amado telespectador, todos nós nascemos um dia num plano de Deus, num plano mestre, né, divino, um projeto sobrenatural, por excelência. E quando nós fomos gerados lá no ventre da nossa mãe, para cada um de nós, pode acreditar, pode ter certeza sobre isso, para cada um de nós, Deus projetou uma vida vitoriosa, né, pastor Daniel? Deus projetou uma vida abundante, uma vida abençoada. Deus projetou. E aí, fomos gerados, crescemos, nos desenvolvemos, atingimos o momento que deveríamos nascer. Nossa mãe deu a nós, a cada um de nós, a luz. Viemos ao mundo. Fomos criados, fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo num plano de Deus, no projeto de Deus, e as oportunidades foram surgindo, estão surgindo, vão surgindo a cada dia. Não é? A primeira oportunidade é quando fomos concebidos lá no ventre. A segunda oportunidade, não é assim, trazendo uma dimensão ampliada, foi quando nascemos. Depois, a próxima oportunidade é que nós aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a nos comunicar, fomos para a escola, aprendemos as ciências, temos conhecimento. São oportunidades que nos são dadas diariamente pelo Senhor nosso Deus. E cada uma delas precisamos valorizar, não é? E a oportunidade culminante, a mais extraordinária, estamos falando ao longo do programa, é a oportunidade de nos relacionarmos com Deus, de estarmos inseridos no reino